Oi, eu sou Grace, tenho 52 anos e esse é o Pode Pratear. Aqui você já sabe, eu recebo convidados prateados para conversas inspiradoras. Já vou te pedir para assinar o canal para não perder nenhuma novidade do Pode Pratear. E se você gosta dos nossos episódios, curte, comenta e compartilha, que ajuda demais. Nascer é uma possibilidade, viver é um risco, envelhecer é um privilégio. Esse pequeno poema, mas muito profundo, é do gaúcho Mário Quintana, um poeta que fala das coisas simples. E no mundo complexo, rápido e obcecado pela juventude, envelhecer virou quase um ato de resistência. Mas e se ao invés de esconder a idade, a gente enxergasse nela potência, experiência e troca? Essa é a provocação do meu convidado de hoje, Fábio Betti, jornalista, consultor especializado em liderança, sócio da Coral, autor do livro Toda a Idade Conta e fundador do Age Free World, movimento que combate o etarismo em todas as idades e defende a intergeracionalidade como caminho para construir futuros mais humanos, inclusivos e inteligentes para todos. Bem-vindo ao Pode Pratear, Fábio! Tudo bem? Muito obrigado pelo convite, Grace. É um prazer te reencontrar depois de muitos anos. Verdade, né? O Fábio foi meu chefe, gente, há Olha só. muitos anos atrás. Verdade, né? Tudo bem com você? Tudo ótimo. Fábio, você acabou de virar um sessentão. Como é que foi fazer 60 anos e como é que está sendo envelhecer? Eu acho que foram sentimentos misturados. Acho que o primeiro foi muito curioso, que eu me senti nesse processo um adolescente. Eu ficava contando primeiro os meses, depois os dias, depois as horas. E foi interessante que deu 00:05, né? Eu fiz uma festa para mim mesmo e tal. Entrei lá no app do governo, já tirei meu cartão de estacionamento. Do idoso. Estava todo orgulhoso e tal. Então teve um lugar assim de ficar muito feliz de ter chegado nessa idade, né? Com saúde e tudo mais. Só que também teve um outro tipo de sentimento. Agora eu sou, oficialmente, pelo menos no Brasil, um idoso. Sim, mixed feelings. Como é que é ser um idoso no Brasil, né? Quando eu olho as organizações para onde eu trabalho e tudo mais, tal, eu não vejo mais pessoas com a minha idade nesses lugares. E é assustador, né? Porque eu vejo muitas pessoas da minha geração não conseguindo encontrar um lugar mais onde essas pessoas caibam. Sim. E onde o valor delas siga sendo reconhecido. Então, tem um lado assustador também. Tem um lado de muito orgulho de ter chegado onde eu cheguei, mas, ao mesmo tempo, tem medo. Né? Porque, embora eu tenha uma profissão que os cabelos brancos, os cabelos prateados, da maior parte das vezes me ajude, eu também entro numa categoria que ainda é olhada com certa desconfiança, porque realmente no passado uma pessoa com 60 anos estava realmente envelhecida. Sim. E talvez já conformada com os poucos anos que lhe restavam de se acomodar, de se aposentar, de ficar cuidando eventualmente dos netos. Eu não vou nem falar pescar, porque isso é meio fantasioso. Só que não é mais assim. Sim. Né? Eu me comparo com meu pai, por exemplo. Minha mãe faleceu nos 60, mas meu pai com 60 anos, eu vejo fotos dele, falo, não é possível que a gente, né, nessa foto a gente tenha a mesma idade. É muito diferente. Incrível, né? Como mudou isso aí, né? Como essa longevidade que a gente ganhou também mudou a nossa forma de envelhecer, né? Hoje, uma pessoa como eu, tenho 52, você com 60, estamos em plena atividade, né? Exatamente. Como é que você tem visto o envelhecimento desde os seus 50 anos até agora? Como é que tem sido o seu olhar, tanto para a sua vida profissional como para a sua vida pessoal? Eu brinco que eu fui dormir o garoto jovem prodígio e acordei o velho. Passou muito rápido, né? Eu sei que é uma frase recorrente em quem chega em algum momento da sua vida que a gente que faz esse tipo de reflexão, né? Mas eu acho que a vida está acelerada e de repente eu me vi envelhecido, né? O corpo mais envelhecido do que a cabeça, então tem uma diferença interessante entre o que minha cabeça acha que eu sou e o que o meu corpo diz que eu sou. Né? Eu brinco que eu gastei bastante o corpo, a gente trabalhou juntos numa agência, né? Que era, como é que é? Tiro, porrada e bomba. Era tiro, porrada e bomba. Aqui entre nós, né? Embora eu fosse chefe, dono da agência, acho que eu não estava
protegido dessa cultura, né? Eu fazia parte dela, eu Você também não vivia. Você não poderia ter resumido de forma melhor, assim. Né? Acho que Então, eu brinco que eu gastei bem meu corpo com atividades Sim. bem estressantes, né? Virando noites, Sim. trabalhando e Que eu acho viajando. que é uma realidade um pouco do nosso mercado, É né, isso. Fábio? De agência, de jornalismo, de redações, enfim, né? Mas acho que também é um pouco da nossa geração. Da nossa geração workaholic, certeza. Né? Eu acho que a nossa geração veio workaholic, assim. Tem essa característica, né? Porque quando essa a gente mentalidade. olha quem chegou antes, né? Assim, eu sou bem no limite entre geração X e Baby Boomer, né? O Baby Boomer, é claro que a gente está falando aqui de maneira genérica, né? Mais uma vez, as pessoas, nem todo mundo se comporta de acordo com o que eu vou falar aqui, né? Mas o Baby Boomer nasce no pós-guerra e finalmente a gente tem uma estabilidade no mundo. É verdade. Então é natural que a busca pelo trabalho não seja uma busca por realização, por inovação, seja uma busca por um trabalho estável, onde eu entro, vou crescendo lentamente, né, vou conquistando coisas e vou morrer ali. Sim. Né? Só que a gente que vem um pouquinho depois, a gente olha para isso, né, pais ou tios ou pessoas mais velhas, e fala, não, eu quero mais do que isso. Sim. Eu quero além disso. Eu quero um lugar que me desafie, que eu cresça, que eu me realize. Então, Sim, essa lógica do trabalho com um propósito, com algo que te dignifica, etc. A gente é muito responsável por isso. Né? Os milênios vêm e falam assim, não, eu também quero, etc. E aí começa toda a derrocada dessa narrativa. Verdade. A gente criou essa narrativa, a gente tem muita responsabilidade por isso, mas a gente também viu esse engodo, né? Que não é bem assim. Né? Tanto é que eu converso muito com jovens da geração Z, né? Se o millennium, né? Se a gente coloca o trabalho no centro, a gente falava da família, mas quanto tempo eu passo com a minha família? Com a família, realmente, sim. Né? É uma equação que não fecha. Não fecha. Né? Então, de verdade, a gente colocou o trabalho no centro das nossas vidas. Sim. Chega os milênios e fala assim, eu quero um trabalho com propósito, mas eu quero outras coisas. E aí eu começo a escutar de jovens da geração Z que, não, o trabalho para mim não é fonte de felicidade. Eu falo, como? Não, é uma fonte de receita e eu vou ser feliz em outro lugar. Então, é quase como tem um choque de crenças. Né? É quase assim, como assim essa pessoa não vai encontrar no espaço do trabalho uma fonte de felicidade? Porque ele está falando com alguém que... Ou de propósito. Ou de propósito. Não, eu quero lá um lugar onde tem uma troca, uma grana, tal, etc., que ninguém me mate, que ninguém me sacaneie. Sim. Né? E eu vou pegar isso, eu vou ser feliz em outro lugar. Olha só, né, o que a gente está vivendo. E essas gerações estão convivendo nesse momento, né, na sociedade, no ambiente de trabalho. E de alguma forma, né, assim, tentando voltar para a sua pergunta aqui, né, elas não estão refletindo sobre o envelhecimento, porque, infelizmente, ainda a conversa sobre o envelhecimento, a gente estava até falando isso sobre o Esquenta, acaba sendo muito focada em pessoas que já estão velhas ou estão mais envelhecidas num processo naturalmente fisiológico, orgânico de envelhecimento. Quando, na verdade, a gente devia estar conversando com os nossos filhos sobre o processo de envelhecimento. A longevidade não começa quando você já está depois dos 50. Né? Tanto é que eu tenho um filho médico pediatra que recomenda para os pacientes dele, para as mães, tal, começarem a visitar um geriatra aos 40 anos. Verdade. Né? Porque o envelhecimento começa a acontecer desde que você nasce. Mas a gente não foi educado para isso. Verdade. Então, eu comecei a pensar em envelhecimento aos 50 anos, né, quando o meu corpo, depois da gente usar bastante em agência, em comunicação, colocando o trabalho no centro de tudo, começou a dar sinais de que ele estava falhando. Né? Assim, eu brinco, né? Até tem pessoas que falam, e aí, qual vai ser a cirurgia do ano? Porque nos últimos 6 anos eu fiz 6 cirurgias. No meio da pandemia eu tive um câncer de tireoide, tive 2 pedras nos rins que eu tive que fazer cirurgia, 2 próteses de quadril e agora em janeiro um problema do estômago. Você fala assim, mas você não é uma pessoa saudável? Eu sou super saudável, mas o corpo está com peças gastas. Sim, você está pagando agora o que você plantou lá atrás. Se eu tivesse refletido mais desde cedo sobre longevidade, lógico, talvez eu não estivesse vivendo o que eu estou vivendo. Né? Eu achei que o corpo, como todo jovem, né, fosse durar para sempre. A minha energia fosse infinita. Perfeito. Né? E acontece hoje também com as pessoas jovens. Né? Então, como a gente, nesse espaço de aprendizagem, né, a gente também não cria uma reflexão com essas pessoas mais jovens, não é uma reflexão careta. Né? É como elas refletem, como elas usam hoje a energia que elas têm, de maneira a não chegar na minha idade ou na sua, com todo esse desgaste. Exatamente, com certeza.
Temos que começar a pensar desde cedo nisso, né? Com certeza, Fábio. Fábio, e quando você te deu esse clique, você falou aí dos 50 anos, quando você achou que o etarismo tinha que deixar de ser invisível? Quando te virou essa chave? É uma história longa que eu vou fazer curta, mas assim, uns 5 anos atrás, né, 55 anos, eu, né, o auge acho que do tema nas organizações de diversidade e inclusão, né, acho que estava muito, muito potente esse tema. E aí eu brinco que no bingo da diversidade e inclusão eu zerava, né? Porque homem, branco, hétero, classe média alta, né? Então não tinha como colocar uma pedra ali, zero. Daí eu falei, não, eu tenho que fazer algo, né? E eu comecei, via rede social, né, a me aproximar de pessoas e de associações, de grupos, que de alguma forma defendiam recortes, né, todos os tipos de recortes, grupos, né, que de alguma forma eram minorizados, não para chegar com aquela coisa do homem poderoso, vou ajudar vocês, porque isso tem toda uma arrogância, né, vou abrir espaço para as mulheres, né, pelo amor de Deus, né, eu escuto isso e falo, não, você não está ouvindo isso aqui, né, você acha que as mulheres você precisa abrir espaço para elas, elas já estão... As mulheres já estão arrombando a porta, amigo. Não já estamos com eu o sou pé um na aliado, porta. esse papinho, você deve ter ouvido já muitas vezes isso também, né? Eu sou um aliado que eu vim. Não, cara, não é assim que funciona. E fui aprender, né? Recente, né? Eu vi que você, no último episódio você entrevistou a Fran e tal, pessoa que estuda há muitos e muitos anos. Eu fui há 5 anos atrás, eu comecei empiricamente a entender que eu precisava, né, precisava me aproximar, aprender muito mais do que vim aqui para ajudar. Eu quero conhecer. Daí me aproximei de muitas e muitas pessoas, até que, final de 2024, eu fui tomar um café com um amigo meu que havia sido cliente na nossa agência, era um diretor que trabalhava no ABN AMRO Real na época, e que reencontrei ele numa rede social ali, vamos tomar um café, e ele contou a seguinte história para mim. Fábio, eu aos 50 e poucos anos eu fiquei desempregado, cheguei a ser CEO de banco, etc. tal, e demorei 10 anos para me recolocar. E nesses 10 anos eu queimei, né, tudo aquilo que eu tinha guardado, meu colchão, etc. tal. E agora, aos 60 e poucos, eu voltei ao mercado corporativo como diretor de uma grande empresa e o que eu vi me deixou horrorizado. Porque a sensação que eu tive é que piorou, né? Teve uma involução, né? Tá tudo mais rápido, sem pensamento reflexivo, as pessoas estão mais agressivas, é sangue nos olhos o tempo todo, a pressão aumentou. Está todo mundo doente, ou medicado, ou fingindo que está tudo bem, mentindo. E eu não aguento mais. A gente precisa fazer alguma coisa. E aí nasce, nesse momento... Imagina para uma pessoa de 60 anos, depois de 10 anos, voltar para um mercado desse. É aterrorizante. Quase um filme de terror. Isso ele usa o exemplo assim, era uma lagoa, virou uma piscina, sabe? Assim, uma coisa, é uma outra coisa. Tem água, mas não é a mesma coisa, né? E aí a gente fala, precisa fazer alguma coisa, a gente precisa fazer alguma coisa. Aí nasce um movimento... né, que tem a ver com essa coisa da idade, chamado Age Free World, né, mundo sem idade. Inicialmente, a gente pensou assim, em olhar para o etarismo, ou seja, para o preconceito etário, contra pessoas da nossa geração, mas rapidamente falei, espera aí, mas o que eu aprendi com os movimentos de diversidade e inclusão, e eu honro isso, mas ao mesmo tempo é uma faca de 2 gumes, né, é que eram vozes caladas, né, sejam de mulheres, LGBTs, pessoas com deficiência, neurodivergências, racismo, vários temas que eram pessoas caladas que se reúnem em seus grupos minorizados, né, e começam a falar de uma forma organizada. Só que nesse processo, elas, para se defender, elas criam seus muros e castelos. Né? Então, nos movimentos, houve um encapsulamento. Na minha modesta avaliação, né? na minha experiência. Eu falei, eu não quero criar mais um movimento onde os mais velhos se reúnem, né, para se defender do resto da humanidade. Porque eu comecei a perceber também que quando isso acontecia, né, os mais velhos, que eram vítimas do preconceito etário, sem se dar conta, eles estavam praticando o preconceito contra o mais jovem. Sim. Na hora que eu falo assim, puxa, mas nós, mais velhos, experientes, com competência, etc. tal... E então, que precisamos passar também a nossa experiência, né? Mas a gente está perdendo emprego para essas pessoas mais jovens, que não têm experiência, estão meio perdidas, etc. tal. Então eu ouvi muito isso. Eu falei, espera, mas isso é preconceito. Você está categorizando todo um grupo etário, Gen Z, Millennium, que seja, e classificando essas pessoas com um rótulo. Esse é o conceito de um preconceito. Quando você cria rótulos para desqualificar toda uma geração. Eu falei, não, o nosso movimento, a gente tem que olhar para o preconceito etário
praticado contra todas as gerações. Então, ele nasce um pouco diferente. Eu me recuso, né, a convites para ficar focando só os mais velhos, etc. Tal. E aí o movimento nasce com algo parecido com o que você criou aqui, com um podcast, que eu sempre quis fazer. Vou me divertir um pouco aí, sei lá. E não é? É muito bom. É muito gostoso É ter muito esse espaço gostoso. aqui. Gravei mais de 50 entrevistas. As primeiras eu fazia uma curadoria de entrevistar uma pessoa mais velha, contar sua história, o que ela ensina, etc. Tal, e uma pessoa mais jovem. As pessoas mais velhas era mais fácil achar, porque a minha geração, tal, etc. Lógico. As pessoas mais jovens deu bastante trabalho encontrar pessoas de abaixo de 30 anos que tivessem já grandes histórias para contar. Mas depois eu consegui encontrar essas pessoas, muitas pessoas. Sim, né? Histórias interessantes Histórias também, interessantíssimas, e aí eu comecei a colocá-las juntas. É. Eu comecei a fazer, sem perceber, intuitivamente, o que eu estou fazendo hoje, que é esse encontro das gerações produzindo soluções interessantes para as questões da humanidade. Né? Porque é ali que está o ouro. Né? Quando diferentes gerações, ou seja, pessoas com diferentes histórias, diferentes perspectivas, não olhadas sobre lentes que as rotulem, né? Elas se colocam de um lugar de tanta potência, né? Tem tanto a aprender com o jovem, tem tanto a aprender com uma pessoa mais velha, e quando elas se reúnem, elas veem o prazer que é isso. Né? E a partir daí, então, além do podcast e tudo mais, eu comecei a fazer hackathons. Né? Eu fiz recentemente um com 100 pessoas, inclusive, onde eu reúno pelo menos 4 gerações. Esse último foi um milagre, assim, teve 6 gerações, ou seja, teve gente lá tangenciando o alfa, né? 15, 16 anos, e teve uma senhora de 81 anos, que é um nome horrível para essa geração de 81 anos, chamada geração silenciosa. Sim. E a dona Francisca não era silenciosa. Nada Ela até falou, olha, silenciosa. dona Francisca, não sei se a senhora sabe, mas a senhora está aqui representando uma geração que o nome dela é geração silenciosa. Sim. Né? E eu, não, mas eu não sou silenciosa, me dá o microfone aqui e tal. E jovens, né, de um projeto social que tinham 15, 16 anos, essas 6 gerações conversando sobre dores comuns, sobre problemas comuns e sobre, portanto, soluções que a gente juntos consegue criar. Né? E isso é a realidade. Né? A diversidade etária, diferentemente de outras diversidades, digamos assim, ela já existe. Sim. Ela já está presente, já tem lá pelo menos 5 gerações, né? Se a gente já... Né? Já estamos convivendo todos nesse planeta. Já estamos, né, convivendo. Né? O que acontece, né? Não quero antecipar tudo aqui, mas o que acontece, acho que tem uma dificuldade, né, dessa cultura organizacional muito fordista, muito mecânica, né, muito máquina, de olhar, agora usando a própria linguagem, né, para essa peça desgastada, né, e ainda ver valor nela. Então tem esse olhar, e aí sim vem o etarismo, que é uma burrice, né? Porque uma pessoa como eu com 60 anos, você com 52 anos, né? Você já não arruma mais um emprego. Eu então vou entrar naqueles programas. Né? Eu não arrumo e nem quero mais também, Fábio. Eu tenho um emprego para você, Fábio. Você quer ser caixa de supermercado? Nada contra os caixas de supermercado. Mas eu vejo isso acontecer com pessoas, né? De certa idade, eu vou arrumar um lugar para você, que é aquela diversidade de vitrine, né? Não é assim, essa pessoa com essa experiência não é para ser o caixa de supermercado. Isso não é diversidade e inclusão. Sim. Isso colocar a pessoa num lugar que ela realmente... Exatamente, que ela pertença, né? Exatamente. Com a experiência que ela tem. Né? E aí o jovem, na outra ponta, né? Através de processo de recrutamento, ele com poucos anos já tem que ter experiência, ele já tem que ter várias línguas. E talvez um jovem bem nascido, ele consiga responder alguns desses quesitos. Mas e jovens periféricos? Né? Quando ele coloca o endereço de onde ele mora, quais são os vieses etaristas que ainda estão presentes no recrutamento, nos critérios de recrutamento e seleção? Seja sobre esse mais velho que já está uma peça gasta, e seja sobre esse jovem que... ele tem que dar conta de muita coisa com pouca experiência. Com pouca experiência, ou que quer coisas, tem exigências que os modelos de trabalho não estão afim de entregar. Eu não quero ser incomodado depois das 6. Né? Eu quero ter uma manhã por dia para fazer academia. Eu quero, daqui a um ano, fazer um mini sabático. E a gente da geração X, que está assinando caneta ainda, está liderando esses jovens, acha isso absurdo. Quando, na verdade, se a gente fizer uma boa reflexão e ir lá para o seu terapeuta, nossa, é meu sonho. Então, por que a gente não se une a eles e começa a encontrar caminhos, né, que todo mundo ganhe? Né? Tem muita gente
exorcizando, abominando o fim da jornada 6-1, mas também tem muita gente falando assim, olha que convite incrível para a gente falar sobre produtividade. Né? Como a gente convida as pessoas da organização a refletir sobre como a gente pode aumentar a produtividade sem precisar se matar, num modelo que é desumano, desculpa, é desumano. Né? Quando alguém é contra a jornada 6-1, fala assim, qual que é a sua jornada? Você faz 6-1? Você está sendo super contra, você deve ter faz 6-1 a vida toda. Você só reserva um dia para você descansar e para estar com a sua família? Ninguém. As pessoas que são contra, sobretudo os deputados, né, que fazem jornada ali 2 por 5, sei lá eu, né, às vezes 3 por 5, 3 por 4, né? Sim. Então, eu acho que é um convite, quando a gente olha para o etarismo, não é um convite simplesmente para olhar para a diversidade e inclusão, é um convite para olhar que a gente está querendo solucionar um problema que a gente não quer ver, que é um modelo de trabalho que não acompanhou a evolução da sociedade e está resolvendo a partir de culpando uma geração. Né? Ou seja, o X que criou isso e vocês, né, sacanearam, fizeram um monte de coisa errada, ou o Z que não aguenta o tranco, não tem casca grossa, não aguenta a pressão, quer sentar na janelinha. A gente usa esses artifícios para desqualificar as dores que são comuns. E qual você acha que é um caminho para a gente se encontrar e conseguir conviver, essa intergeracionalidade de fato acontecer? Qual é o caminho para isso? É isso que você faz? Um podcast, encontrar gerações, um trabalho em empresas? Qual que é o caminho? É muito louco, porque é muito simples, né? Até é ruim falar isso, porque a gente estava conversando também. Eu trago o Esquenta para dentro dos meus podcasts, vou trazer aqui. A gente estava falando um pouco de uma pessoa que, em breve, a gente vai ficar aqui na torcida e, se puder ajudar, você vai trazer aqui para conversar com você também, que é o médico, especialista em longevidade, Alexandre Kalash, né? Sim. Doutor Alexandre, convite feito, tá? Convite feito aqui pelo amigo Fábio, pela amiga Grace, pelos ouvintes e espectadores com aqui, certeza, que vão gostar muito de ouvir as suas histórias, Kalash. E ele estava comentando que, né, é um especialista em longevidade e tal, e o livro dele, que ele lançou, o último livro que chama Revolução da Longevidade, a capa do livro, ele convidou um jovem que ele adotou assim, afetivamente como filho, que desenhou a capa. Na verdade, ele criou um quadro e deu de presente para o Kalash, é um quadro lindo, que tem um elefante mais velho com um elefante mais jovem ali, tem toda uma história linda naquela capa. E o Pós-Fácil é um outro amigo dele também, com 30 e poucos anos. Ele conta que ele, pequeno, ele já se interessava pelas histórias dos mais velhos. Então, essa coisa da intergeracionalidade é alguma coisa que já está na nossa história, no nosso DNA. Essa curiosidade por escutar histórias das pessoas que vieram antes. Essa curiosidade de quem veio antes, de também entender o que essa criança está vendo, que mundo essa criança está vendo. No fundo, é tão simples quanto isso, né? A gente criar espaços de conversa e de escuta. Sim. Porque na hora que a gente faz isso, a gente cai as barreiras, né? Eu fui convidado com um grupo de pessoas ali a escrever um artigo para uma revista, né, que vai ser dedicada inteirinha à revista sobre o tema da maturidade. E aí foi muito interessante que pessoas, na maior parte dos convidados e convidadas, são pessoas acima de 50 anos, né, estudiosos, pesquisadores, consultores, jornalistas, um grupo médicos, um grupo economistas, um grupo grande de pessoas. E é interessante porque daí a gente juntos teve um momento lá de cocriação, muito interessante essa revista, que convidou todo mundo assim, vamos pensar o que significa maturidade. Que imagens vêm à mente? Porque a capa foi cocriada. Muito legal o processo. E é muito interessante, as primeiras imagens que vêm à mente das pessoas são pessoas de cabelo branco enrugadas. E é muito interessante, porque eu olho para aquilo e falo, nossa, que curioso, não é essa imagem que eu tenho. E para ilustrar essa imagem para o próprio grupo, né, eu fiquei meio em silêncio ali, porque eu só via uma árvore envelhecida, uma oliveira, né, que vive 300 anos e aprende, né, e vai se retorcendo e vai aprendendo, e tem sempre a ver com o tempo, ou seja, com idade, uma coisa cronológica. E é interessante porque eu fiquei ali meio em silêncio, daí eu tive um insight, porque eu fui pescar com meu filho de 24 anos, e foi interessante que na pesca, meu filho é muito experiente na pesca, porque com o avô dele, ele ia muitas vezes pescar. Eu nunca gostei de pescar, porque pescar é aquela coisa de ficar horas. Aí você finalmente... Em silêncio. Em silêncio. Obrigado por me lembrar isso, Grace. Em silêncio. Em silêncio, com a paciência zen budista para acontecer alguma coisa. E como é pesca esportiva, na hora que você vai lá, pesca o peixe, você tira a foto e devolve o peixe. É uma doideira, eu não consigo entender isso. Mas eu, por uma questão pai-filho, relação e tal, fui lá
E eu não pesquei nada, eu pescava uns lambarizinhos assim, mas eu pesquei lá umas coisinhas pequenininhas ali. E meu filho, uma hora, conseguiu pescar um tambaqui, que é um peixe grande, etc, tal, bem grande assim. E eu ajudei ele na pesca. Eu peguei a rede, eu fui a pessoa que pegou a rede. Quando ele lutou lá uns 10 minutos, o bicho era grande mesmo, tá? Eu fui lá, peguei com a rede e ajudei ele, fui assistente dele. E aí eu tirei uma foto com meu filho segurando o tambaqui e eu segurando a rede. Falei assim, na pesca, meu filho é mais maduro do que eu. E falta a gente entender um pouco isso. Mais experiente do que eu. E tem a ver com competências. Sim. Então, e assim, não é que os jovens têm uma competência, os mais velhos têm uma competência. Todo mundo é competente em algo. Todo mundo tem uma maturidade desenvolvida em algo. Né? Uma criança tem uma maturidade que a gente perdeu do brincar. Sim. Que a gente esqueceu que é brincar. Sim. A gente pode entender uma criança que tem essa competência, essa experiência, ela é madura para brincar. Como é que eu reaprendo com ela a brincar, eu adulto, que me afastei deste lugar? Né? Tem um professor, que foi professor durante muitos anos, chamado Humberto Maturana, que ajudou eu a entender muitas das coisas que eu faço hoje. Ele escreveu um livro, Amar em Brincar, que é um livro muito bonito, assim, que compara o brincar como uma experiência de entrega ao presente. Porque quando a criança está brincando, ela não está pensando na lição, que ela vai dormir, vivendo completamente o presente. Sim. E nós, adultos, nos distanciamos disso por preocupações, por histórias que a gente carrega do passado, expectativas com o futuro. E a gente fica vivendo o ano passado ou projetando um futuro. Exatamente. Então, olha só que interessante. Eu posso reconhecer numa criança a maturidade que ela tem para o brincar. Sim. E como ela me lembra como isso é importante para o meu viver de adulto ou de uma pessoa mais velha. Então, como é que a gente começa a mudar isso? Primeiro, reconhecendo que todos os seres humanos têm algo a ensinar. Né? Não importa a idade. Eu estou falando de uma criança mesmo, que está lá na linguagem, né? Desenvolvendo linguagem, etc. Tal. Eu posso sentar com ela, brincar com ela, e eu reaprender com ela este processo do que é estar presente diante de um fenômeno que está acontecendo ali. Posso usar isso no meu trabalho, no meu liderar, na minha criação de vida adulta. Né? Então, no fundo, é tão simples quanto isso. Se torna difícil, né? Ela é simples porque, né, todo mundo já experimentou isto em algum momento da sua trajetória, ou experimenta. Né? Por que é tão difícil a gente colocar isso em prática de novo no mundo em que a gente vive? Porque tem toda uma cultura, todo um sistema estimulando, incentivando, premiando, reconhecendo o contrário disso. Sim. O que é o contrário disso? Atitudes que você não reflete. Você não tem tempo para brincar com uma criança. Você não tem tempo para escutar uma pessoa. Né? Você precisa dar uma resposta rápida. Você é pressionado para ser superficial. Você é pressionado para ser 1 ou 0, né? que vem a polarização. Tem toda uma cultura que veio muito do algoritmo, né? Porque ela tinha que catalogar a gente entre certo, errado, preto, branco, né? Que fez com que a nossa sociedade como um todo, né, perdesse um pouco essa competência, essa habilidade, né, de dialogar de verdade, como a gente está fazendo aqui, de escutar. Fábio, e de a aprender. Tati Grácia, que eu entrevistei aqui recentemente, que eu acho que você deve conhecer também, ela fala justamente disso, da falta de empatia e de que a gente não está escutando o outro. Que muitas vezes você entra numa sala e você é capaz de ver uma pessoa, um senhor de 65 mais e uma criança, os dois no mesmo movimento do celular, sem trocar uma palavra. E no movimento ruim, né? Uma coisa que também você sai dali com uma mente vazia. Você não absorve nada daquilo. O que você acha disso? Falta empatia. E não sei se empatia, mas falta a gente escutar o outro. O que você acha? A minha tese talvez complementar a essa, que é o seguinte, né? Está na nossa memória ancestral. Essa habilidade, essa capacidade de escutar, de se emocionar com a história do outro, ela está lá. E é como se fosse uma musculatura que a gente não está usando, ela está atrofiada. E a gente acha que a gente precisa ser treinado nisso, a gente precisa ser capacitado nisso, então vem os cursos e treinamentos. A minha tese, e eu tenho comprovado isso, não só nos podcasts, mas nos hackathons também, né, nos hackathons intergeracionais, juntando essas gerações, a gente só precisa ser lembrado. Então, o que falta? Espaço. Na hora que a gente cria um espaço, é muito louco, né? Assim, fiz recentemente um hackathon, como estava falando, com 6 gerações, 100 pessoas,
a maior parte dessas pessoas não se conheciam, e em poucos minutos, com algumas poucas atividades possíveis de conversas em duplas, depois em trios, etc., era como se elas fossem amigas de infância. Que milagre é esse? Não tem milagre. Você cria um espaço protegido, cuidado. Você nem precisa falar, não precisa olhar no celular, né? Precisa olhar no celular, olha no celular, você vai saber quando olhar, né? Mas você cria esse espaço, como esse espaço que você cria aqui no seu podcast, as pessoas elas se conectam muito rapidamente nesse lugar. Né? Então, eu acho que é isso que falta. Né? Não falta treinamento, não falta nem entendimento, né? Cria um espaço. Né? Em vez de falar, por que será que acontece isso? Né? Porque na complexidade, né? No modelo mais mecânico, a gente consegue achar as causas raízes, vai lá, mitiga, etc. Tal. A gente está falando de um tema, que é a relação, que é complexo. É muito difícil entender causa raiz. Né? Não existe causa raiz. É uma série de elementos interconectados que provocam um fenômeno. Né? Falei do algoritmo, pode ter pressões de curto prazo do ponto de vista econômico, geopolítico, né? Ambiental. Você tem todo um conjunto, né, de policrises, né, que certamente afeta as nossas relações. Lógico. A gente pode ficar aqui debatendo horas e horas e horas. Mas tentar descobrir a causa raiz eventualmente não vai resolver os desafios que a gente está vivendo. Agora, criar um espaço onde as pessoas experimentam esse lugar, né, faz um bom convite, cria o espaço, acolhe, né, cria algumas regrinhas, né, um tempo para escutar, para falar, um tempo para escutar. E depois é meio como dirigir, né? Quando a gente aprende a dirigir, quem aprendia a dirigir no passado ainda aprende, né? Marcha, né? Manual. Agora eu fiquei sabendo que não vai mais ser obrigatório marcha, tá? Não vai, né? E eu acho que tá certo. Quase nenhum carro mais é manual, né? Mas eu tô na primeira ou na terceira. Às vezes o carro morria, né? Porque você engatava a terceira, e aí o carro morre e tal, né? No começo você tinha que meio que lembrar os pedais, né? Depois você automatiza, né? Sim. E a gente tá falando de uma coisa que eu não acredito que as pessoas precisam ser capacitadas novamente a escutar, a dialogar. Elas precisam ser lembradas. Então, e como é que elas são lembradas? Quando a gente oferece para elas de novo um espaço que está na memória ancestral delas. Seja algo que elas experimentaram nessa vida, brincando aqui, eu não vou entrar pela espiritualidade, mas seja que está gravado no DNA dela, porque na história da nossa espécie, né, a gente precisou ter esse espaço para a gente ficar mais tempo juntos. Cara, a Grace é tão diferente de mim. Vou embora, não aguento mais, etc. Tal. Não, eu vou ficar aqui, sustentar a atenção desse diferente, porque alguma coisa vai acontecer nesse lugar. E o que aconteceu? Porque veio um negócio chamado Homo sapiens. Qual a nossa diferença para outros primatas, né, e hominídeos, né, que vieram antes, né, que tem lá os Neandertais, Homo erectus, são outras espécies parecidas às nossas que vieram antes. O que fez a gente diferente? Esse espaço de pensar e conversar. E de conviver, de sustentar a tensão, de estar diante de um diferente, falando um uga-uga que eu não estou entendendo, mas eu estou aqui, sustentando. Não, alguma coisa vai acontecer. A gente desenvolveu o nosso cérebro fazendo isso. Então, a minha grande preocupação é se a gente deixar de fazer isso, o que acontece com o nosso cérebro? Já começa a ter alguns estudos, né, dando conta que essa geração mais jovem já começa a ter uma perda cognitiva com relação a outras gerações. Né? Porque quando a gente começa a não ter mais esses espaços, que não são espaços só chocolamura, assim, né? São espaços de aprendizagem, de desenvolvimento cerebral, cognitivo, desenvolvimento socioemocional, qualidades essenciais num mundo onde os dados e raciocínios mais lógicos vão ser feitos por uma pessoa muito melhor do que a gente, né? Não adianta competir com a inteligência artificial nesse lugar. E aí a pergunta é, o que então é humano? Se a gente não está mais cultivando esses espaços. Perfeito. É uma pergunta... porque tem muita gente já batendo papo com inteligência artificial. Se terapeutizando no chat GPT. Isso, né? Aqui a gente está presencialmente, eu vim de um café com um amigo. Que foi o que eu te falei, que faz toda a diferença estar aqui presente, né? Um olhando para o outro. E o reencontro... Né? Então, quase, até me arrepio aqui, dá para ver arrepio aqui na nossa... Né? Mas é verdade, né? Porque diferente. É quase assim, né? A resposta, não a resposta, mas os indicadores de um caminho para o humano na era da inteligência artificial, é quase como o Krenak fala isso, né? Que é o futuro ancestral. É linda essa metáfora. Né? Não é um futuro ancestral de involução, né? De agora todo mundo vai viver em comunidades, em tribos, né? Não é essa a lógica, né?
que tem uma sabedoria ancestral, que acho que as culturas ancestrais, aborígenas, indígenas, conseguem ainda, por causa da sua oralidade, dessa transmissão de geração para geração, conseguem ser guardiões, né? Que a gente precisa recordar, né? O que nos fez Homo sapiens, esse ser que tem essa superioridade cognitiva, né? Acho que temos uma inferioridade em vários outros lugares, mas esse é outro tema, né? Mas temos essa capacidade de imaginar futuros e construir futuros que eventualmente outras espécies não têm, né? Que é isso que nos diferencia. Mas se a gente não se conectar com isso, que é muito potente, a gente vai estar perdido mesmo. A gente vai se perder para a inteligência artificial, porque ela vai fazer as coisas que a gente está fazendo como máquina. De uma forma muito mais eficiente. Né? Ô, Fábio, o que você acha que... A gente falou muito aqui das duas gerações, né? De duas, não, de 6, enfim. Mas o que você acha? Quais são as dores? Você falou aí das dores em comum que essas gerações conversaram nos hackathons. Quais são essas dores em comum? Eu acho que uma conversa que a gente também estava tendo, né? Imagina um mundo do trabalho que foi configurado 200, 300 anos atrás, né? Quando a gente sai de uma cultura, digamos assim, de artesãos, né? E não tinha escala, etc. Tal. É um mundo do trabalho que foi configurado para repetibilidade, para o mecânico, o pessoal chama fordista. E isso deu muito certo, né? Porque a gente tinha aquele dilema... Naquele momento, Exato. Revolução Industrial. Exatamente. A gente tinha um dilema de vai faltar alimento para o mundo e a gente precisa desenvolver um outro tipo de economia, um outro modelo econômico que deu muito certo. A gente consegue, hoje, parece louco eu vou falar, né? A gente tem muito mais comida do que gente para comer. Sobra comida no mundo. Mas, espera aí, se sobra comida para o mundo... Por que tem gente morrendo de fome? Porque o desafio mecânico a gente resolveu. Produção de alimentos. A gente não resolveu o desafio complexo, a distribuição de alimentos. Sim. Né? Então, é muito interessante porque então, o mercado, o mundo do trabalho ainda está configurado nesse lugar mecânico. Né? Então, claro que causa dores. Então, as primeiras dores a gente continua sendo tratado como uma peça de uma engrenagem. Então, a gente é comparado com a máquina porque a máquina é mais produtiva que a gente. E ela não para, né? Aliás, né, não vou fazer uma propaganda aqui, mas tem uma das inteligências artificiais que eu estou meio viciado, assim, porque eu troco muita ideia com ela. Depois de um certo tempo, ela começa a virar taxímetro. Sério? Não vou falar aqui, porque aí eu vou dar propaganda para ela, né? Ela que me deu um desconto para poder falar o nome dela. Exatamente. Raiva, né? Então, assim, taxímetro, né? Então, acho que assim, a primeira dor vem da sensação de não caber num modelo que me coloca como uma peça de uma engrenagem. Né? Eu não quero Essa mais é uma ser dor peça. em comum que você sente Total, das né? gerações. Só que o Z, ele é mais vocal. Ele fala. O X, né? Assim, agora fazendo uma... Porque hoje ainda nas empresas os boomers estão se aposentando e estão lá os X, né? Imperando, né? E os milênios um pouco menos. Mas os jovens da geração Z, eles chegam e falam, pô, eu não quero isso daí, meu. O X que topou isso, é quase que ele tem vergonha de dizer que isso não está legal. Sim. Né? Porque ele está lá, ele é diretor, às vezes ele é CEO, tal, etc. Ele não pode... Ele tem que dar o exemplo. Exato. Ele não vai assumir ali, ele vai assumir no consultório da terapeuta, do coach, né? Aí ele vai falar, ele fala. Que é um pouco também o que a Fran falou, de ter que mudar a mentalidade na liderança. Exato. Para mudar lá embaixo. Porque, no fundo, intimamente, ele não aguenta mais aquele hospício. O jovem sabe que ele também não aguenta mais, porque o cara está lá com, né, você vê ele estressado, na beira do burnout, medicado, etc. Então, acho que a primeira dor, essa dor de não caber, né? Acho que a segunda, todos nós estamos vivendo num mundo em colapso. Na mesma época. Não, na minha época. Eu vivi coisas no passado, se você quiser eu posso trazer, mas assim, a gente está vivendo numa mesma época. E essa mesma época está doendo em todo mundo. Sim. Ninguém sabe direito o que fazer. O jovem não sabe, mas o mais velho também não sabe. Né? Como é que eu lido com inteligência artificial? Como é que eu lido com o multilateralismo político global sendo ruindo? Ninguém sabe. Então, a gente está no mesmo lugar do não saber. Talvez, mais uma vez, com uma desvantagem para a nossa geração, que foi incentivada, né, pelo que ela sabia, muito mais pelas respostas certas do que pelas perguntas boas. A gente ganhava medalhinha quando a gente dava a resposta que o professor queria, que o chefe quer. E não porque a gente estava fazendo a pergunta certa.
Exatamente, ou refletindo, trazendo uma perspectiva diferente. Sim. Pô, cara chato, meu. Sim. Vai trazer outra ideia aí, realiza aí, para de encher o saco. E essa outra geração vem com uma série de críticas, porque ela viu coisas acontecendo na casa dela, né? Uma vez eu entrevistei uma pessoa legal para você trazer, você não trouxe ainda, Sofia Esteves, que também é uma pessoa 60 a mais, uma incrível influenciadora e pensadora no mundo de recursos humanos. Ela fala, a gente chegava em casa, cansados, estressados, falando mal da empresa, possessos da vida com tudo, e aí os filhos escutando isso, que imagem eles vão ter do trabalho? Aí eles vão para um trabalho com a imagem que eles têm. Pais ausentes ou estressados, à beira do burnout. Isso é bom, né? Isso é bom. Isso é bom, eu não quero isso. Então eles chegam também com uma série de, opa, isso eu não quero. É muito louco. O que eles falam, isso eu não quero, no fundo, as pessoas mais velhas também não querem. Né? Só que fica naquele lugar assim, é quase assim, já que eu tive que enfrentar tudo isso. A gente não queria, mas era um sistema que estava rolando, você tinha que ler a cartilha. Um certo comodismo, entendeu? Exatamente, Na nossa geração, concordo. Né? Não, porque é assim a vida. Concordo. A gente normalizou o abuso. E aí quando vem um jovem dizendo assim que isso é um abuso, a gente se ofende, porque ele não quer ser abusado. Né? Eu uso uma frase assim, eu gosto de repetir, assim, eu falo em voz alta, pô, esse jovem não quer sacrificar a vida dele pelo trabalho. Que absurdo, né? Ele não quer sacrificar a vida dele pelo trabalho. Quem quer sacrificar a vida dele pelo trabalho? Quem deveria sacrificar a vida pelo trabalho? É uma loucura essa frase. Loucura. E a gente normalizou isso. Sim. Como a gente está normalizando, repito, o preconceito contra os jovens, sem saber que isso sim é etarismo também. Né? O jovem só está sendo vocal esse é o papel do jovem, né? Questionar as instituições, questionar o status quo. Nós já fomos jovens, nós já questionamos o status quo, nós já questionamos as instituições, nós já tivemos esse papel. É que nossos desafios foram outros. É só isso. Mas se a gente reconhece, pessoas mais velhas, que esse é o papel deles e que a gente está vivendo um mundo que está colapsado, vamos escutar essas pessoas, né? E vamos aprender com elas. E vamos também mostrar as nossas perspectivas, porque não é só, eu vou ouvir jovem, parece uma coisa assim meio, né? Eu sou um ser espiritualizado que ouve os jovens. Não, deixa eu trazer também o que eu estou vendo. Me dá um espaço. Né? Fábio, esse é um pouco do trabalho do Age Free World. Eu tenho uma língua meio presa, então eu queria, acho que o Age Free Roads, que trabalha intergeracionalidade, para conseguir melhorar a minha dicção, né? Também, né? É um dos objetivos. Na verdade, assim, fazendo uma reflexão, né? Com essa conversa que eu tive com esse amigo, eu intuí que isso era importante eu estar à frente, né? E a primeira coisa que eu descobri que era importante porque eu precisava curar em mim os meus preconceitos. Eu vi que não tinha como eu fazer qualquer tipo de liderar qualquer tipo de movimento de combate ao etarismo se eu também não revisitasse todos os meus vieses, né? Porque eu tenho 60 anos, eu fui talhado, eu falo que é estrutural, né? Eu fui de verdade muito bem doutrinado, adestrado para ser uma pessoa preconceituosa. Eu sei disso, né? Quando eu era bem criança, eu ganhava medalhinha quando eu fazia algum tipo de atitude preconceituosa contra meninas, contra pessoas pretas, contra pessoas com deficiência, contra homossexuais. Eu ganhava medalha, eu era reconhecido. Sim. Então eu aprendi a ser preconceituoso. Então acho que o Age Free World nasce num lugar também onde o Fábio, como líder, fala assim, puxa, eu estou me propondo a fazer isso. Como é que eu aprendo em mim esse tipo de preconceito que é sutil, né, que está lá, né? A gente nem sabe que a gente está sendo preconceituoso quando a gente fala esses jovens ou essas pessoas mais velhas, o que quer que seja, né? Então acho que eu tenho um pouco de autoterapia aqui, né? Mas assim acho que a primeira coisa é isso. Acho que a segunda é realmente ajudar as gerações a se encontrarem de novo nesses espaços, porque a gente vai precisar de dar as mãos. De verdade. Para conseguir achar soluções criativas. Muito rapidamente, né? Então, são esses dois temas entrelaçados. Daí eu comecei para não ficar uma pauta manifestosa, né? De manifesto, etc. Tal, comecei, tá bom, mas o que a gente faz juntos? Né? Daí comecei a escrever um livro, né, que a gente comentou aí, onde eu conto um pouco essa história. Toda a idade conta. Então, eu falei, mas eu tenho que aterrar, isso não pode ser só uma ideia. Né? E aí comecei a organizar encontros, com a ideia, encontros são hackathons, né?
o conceito de hackathon é que você traz um desafio e as pessoas vão lá para resolver o desafio. Juntas, né? A diferença de alguns outros hackathons é que, pelo menos no Brasil, ainda a gente não consegui mapear que tenham existido outros hackathons intergeracionais, porque eu queria aprender com alguém que tivesse feito antes, eu não consegui ainda mapear, então, no seu trabalho, se descobrir alguém que fez... Pode deixar. Coloca a gente em contato, a gente vai aprender um com o outro. Vamos juntar forças, inclusive, se for possível, né? Mas nesses espaços, sempre a gente traz um desafio e a regra é que tenham pelo menos 4 gerações, né? Quero participar do próximo. Já está convidada, né? A gente vai fazer provavelmente no segundo semestre, que dá muito trabalho e tal, né? Fazer, então, Grace já está convidada, né? Para você trazer suas histórias também, né? Mas a gente reúne essas 4 gerações, representantes das 4 gerações, faz um trabalho onde primeiro a gente está junto, não é só lançar o desafio ali, né? Tem todo aquele preparo, outra vez, de criar esse espaço de conversa, de diálogo, de interesse mútuo. A gente dá uma oportunidade, primeiro, das pessoas terem uma primeira conversa sobre soluções nos seus grupos etários, de afinidade. São coisas que a gente empiricamente começou a aprender e já está uma metodologia sendo replicável, né? Porque primeiro aquele lugar de conforto, pessoas da minha geração, nossa, eu penso a mesma coisa, tal. E é interessante, né? Porque as pessoas gostam muito dessa fase do trabalho, mas depois elas vão para o grupo intergeracional, tudo misturado. Daí elas próprias concluem, né? No primeiro grupo, né, que a gente começou a explorar a ideia, é aquela sensação assim, nossa, eu estou entre os meus ou entre as minhas, tudo uma delícia, né? Não sei o que lá, mas a qualidade das ideias não é tão boa, né? E sabe por que não é tão boa? Porque a gente meio pensa parecido. E sabe por que também não é tão boa? Porque quando a gente pensa meio parecido, a gente não escuta tanto o outro. A gente começa na nossa cabeça, já sei o que ele vai falar. Olha que interessante, né? Que a gente fala assim, não, é muito difícil, intergeracional, não sei o que e tal. E é engraçado, porque quando as pessoas vão para essa coisa dos grupos mistos, é quase assim, nossa, agora estou diante de alguém diferente. Deixa eu escutar. Deixa eu prestar atenção no que ele está falando. Interessante, né? Então, a gente tem feito isso, assim, nesses hackathons, né? São abertos, tem apoio de empresas e tudo mais. E agora a gente está no momento de começar a levar isso para as organizações, porque eu acho uma pena, né? As pautas de diversidade e inclusão perderam tração nas organizações, o que eu acho uma pena, né? Eu acho uma pena porque as organizações perdem muita coisa, né? Mas acho que o que elas mais perdem é a capacidade de se reinventar. O que elas mais perdem é a capacidade de gerar melhores produtos, melhores serviços, ganhar mais dinheiro, né? O Fábio Barbosa, que na época que ele era presidente do ABN AMRO Real, ele era um cara de muitas frases, mas e nós trabalhamos juntos, né, na agência que trabalhava para ele, né? Sim. E eu fiz muitas entrevistas com ele, mas tinha uma frase que eu adoro repetir, que é: respeito é bom e dá lucro. Né? Então, para mim, o tema da diversidade e inclusão ainda ele está posicionado num lugar meio de a gente tem que fazer porque a sociedade altruísta, tal. Então, a gente está levando o Edfield nas organizações com hackathons, mas não para resolver problemas das gerações, para as gerações juntas resolverem os problemas de negócio. Perfeito. Aí a gente muda o jogo, né? Porque se fala muito disso, né? Porque isso dá lucro. Quando todas as gerações trabalham juntas. Isso, a gente fala muito disso, né? Que diversidade e inclusão é uma coisa boa para a organização, porque melhora o clima, dá lucro, e vai toda uma lógica, né? Mas na hora de trazer os programas de diversidade e inclusão, eu vejo muito assim, palestra, letramento, treinamento, né? Que precisa, mas não é suficiente, né? Porque fica nesse campo de educar as pessoas para o olhar da diversidade e inclusão. E para mim o processo é o contrário, né? A gente cria o espaço para vamos resolver um desafio juntos. E nesse espaço de convívio, a gente se fortalece em termos de intergeracionalidade. Bem inverte, legal. Bem né? interessante. E é o que a gente está fazendo. Sim, muito interessante. Muito legal. Ô, Fábio, e nesse livro Toda Idade Conta, o que você conta aqui? Olha, foi... Como é que você descobriu na sua pesquisa? Primeiro, a história do livro, assim, eu fiz uma cirurgia no estômago, tinha lá coisas para corrigir, né? Aquela coisa a gente falou de lataria, começa a ficar enferrujada e tal, mas eu tinha lá hérnia de hiato, hérnia umbilical, tinha lá umas coisas para fazer, né? Fiz um 3 em 1. Pintura. Exatamente, né? Eu fui na oficina, cirurgia relativamente simples, mas eu tinha que ficar uns 10 dias, meio de molho, tomando líquidos. É quase como alguém faz uma bariátrica, né? Quem está nos assistindo aqui fez a bariátrica vai perceber que é um pouco parecido o processo pós-operatório. Super tranquilo e tal,
mas eu ia ter que ficar tomando líquidos, então, né, não podia fazer muita, não podia sair de casa, tá? Porque, né, e não é suco, né? São líquidos proteicos que eu mesmo preparei de carne, tá? Aqueles caldos de carne ali. Eu lá em casa, eu falo assim, o que eu vou fazer? Livros e tal, mas eu falei assim, calma, eu já tenho mais de 40 entrevistas, 2 hackathons realizados, eu acho que eu tenho conteúdo suficiente para fazer algo com isso. Sim. Aí eu tinha todas as transcrições de todos os podcasts e os relatórios. A gente faz relatórios dos hackathons. Depois, se você quiser, eu compartilho o último com você. Acho que vai ser curioso para você dar uma olhada também. Né? Eu falei, vou pegar todo esse material. Peguei todo esse material e coloquei na inteligência artificial. Eu falei assim, eu quero saber se eu tenho temas potentes aqui, porque eu acho que eu tenho. E comecei a explorar quais eram os temas potentes ali. Eu falei, não, eu tenho um livro. Só que eu não queria que fosse um livro, um manifesto, vamos lá, intergeracionalidade, etarismo. Eu acho que tem que ter um alerta para esse tema, mas eu queria também que fosse um livro que trouxesse um caminho. Porque senão a gente fica só levantando a bola, eu já concordo, mas o que eu faço? Então, a primeira coisa... Qual é o caminho? Que é o que eu te perguntei. Como resolver isso, gente? Então, vamos fazer um hackathon no Brasil. Isso, gente. exatamente. E foi engraçado que no primeiro hackathon que a gente fez, quando você fala isso, foram 50 pessoas, já foi o primeiro assim, que tinha bastante gente, apoio teve um apoio que uma empresa cedeu ao auditório, porque é Mambembe, estamos começando alguma coisa, não sei nem como explicar que eu faço um hackathon intergeracional, né? Porque alguém fala, o que é um hackathon intergeracional, né? Tem que ter uma história ali, né? Sim. Agora eu tenho 3, né? Já tem tracking records, tem relatório, resultados, tal, né? Já estou num lugar um pouco diferente. Lógico. Mas assim, no primeiro, alguém falou assim, nossa, então o ano que vem vai ter 1000, vamos fazer no Pacaembu 1000 pessoas. Sim, é meu sonho fazer com 1000 pessoas no Brasil, etc. Tal. Mas então, acho que a primeira coisa é que o livro ele tem um lado de manifesto, tem que chamar atenção para as pessoas para isso, né? Para o tema do etarismo, para o tema da intergeracionalidade. Então, aqui tem muito também as interseccionalidades, né? Porque nenhum tema de diversidade é só isolado. Então, o que é ser um idoso negro? O que é ser uma jovem periférica, né? Que não tem oportunidade de emprego, que se ela é pobre, desculpa aqui a expressão, eu vou usar como se fosse um rótulo, se ela é pobre, favelada, pô, sabe como é que é difícil, né? Não vai se adaptar, né? Tem várias formas de você desqualificar o jovem periférico. Né? Eu conversei com muitos jovens periféricos, entrevistei, né? Aprendi muito. Tem jovens periféricos que têm 1 milhão de seguidores, porque tem uma cultura que a gente não conhece, etc. Tal, que a gente precisa aprender, né? Mas então, acho que primeiro, característica do livro. O que eu aprendi? Eu construí o livro com histórias que eu escutei. Né? Vou ler. Eu fiz um mestrado em 1 ano e meio. Eu fiz mais de 40 entrevistas. Isso é um mestrado mesmo. Pessoas que ninguém conhece, que são incríveis, pessoas muito jovens, incríveis. Entrevistei uma jovem de 20 e poucos anos, chamada Milene Vitória, que ela é uma campeã de slam, que é campeonato de poesia, é tipo... Demais. Né, é uma guerra de poesia, brincando aqui, e ela me contou que aos 18 anos, ela foi dar aula, aos 18 anos, numa escola, e ela falou, mano, você é muito jovem para dar aula. Só que, isso é um etarismo também. Só que desde os 3 anos, ela começou no teatro aos 3 anos de idade, ela tinha 15 anos de teatro, e ela ia dar aula disso. Ela é jovem para dar aula com 18 anos. Ela é muito experiente. Né? Então, assim, o livro é composto por essas histórias. Incrível, né? Fábio. E como eu trabalhei muito em interseccionalidade, né? Pessoas negras, mulheres trans, pessoas com deficiência, pessoas mais velhas, pessoas famosas brincando aqui, né? Heródoto Barbeiro, que está ali com 80 anos na ativa, ele brinca, não sei, né? Eu estou querendo me aposentar, mas os caras me chamam, eu olho para o projeto, eu vou. Né? Ou também pessoas conhecidas como Milton Jung, né? Que tem um bordão que ele trouxe para a entrevista, Milton Jung, jornalista da CBN, né? Para quem outras Milton foi palestrante lá do Prêmio de Jornalismo que eu fiz. Eu tenho um livro dele, inclusive. Ele é maravilhoso. Ele fala, sou velho, graças a Deus, Fábio Betti. Né? Ele não consegue chamar de Fábio, né? Fábio Betti. Ou a esposa do próprio Milton, que é uma jornalista, a Abigail Costa, que fez uma linda carreira como jornalista, mas quando ela começou a ter cabelos brancos, né? Já começou a falar, você não quer trabalhar na redação? Né? Já tira de frente da câmera. Isso aconteceu com 30 e poucos anos. Sim. Né? Então tem pessoas conhecidas, ou a Nívia Galego, né? Eu fui assistir eu não sou muito fã, mas Casamento às Cegas, 50 a mais. Né? A Nívia Galego é uma das finalistas, né? Olha spoiler aí, né? Vou ser processado porque não pode dar spoiler, mas assim... Que falou que depois de ser viúva aos 50 e poucos, ela teve a oportunidade de ir para esse programa e se abriu para a possibilidade de amar de novo.
né? Ou os jovens super prodígio, como o Eric Salles, que se tornou um parceiro estratégico com 23 anos, do Ed Free Roads, que ensina líderes em como liderar a Gen Z. Então, incrível, eu aprendi também. tanta coisa, e eu acho que essas histórias que estão no livro vão fazer as pessoas olharem e falarem, nossa, eu não fazia ideia que tem tanto conhecimento em todas as gerações. Sim. Né? E aí comecei a juntar, eu falo do processo, né? Eu comecei a juntar, espera aí, peguei famílias empreendedoras, né? Várias gerações conversando, teve muita terapia de família ali que apareceu ali, né? Porque quando você começa a gravar, é Big Brother, né? Você esquece onde está a câmera, se tem microfone e tal. Isso tem a ver com um espaço que alguém consegue criar de acolhimento, acho que você tem muita experiência. Né? Cheguei aqui lá no Esquenta ali, já achei que você estava gravando, inclusive. Né? Mas acho que é isso que o livro traz. Né? Ele traz um pouco da experiência que eu vivi, né? Com uma linguagem simples, uma linguagem acessível, não acadêmica. Né? Eu escutei a Fran também falando dos últimos livros dela, falando, não, eu já fiz muito artigo científico, eu nem passei por essa fase, né? Mas eu já fiz muito artigo científico, tem toda aquela linguagem, etc. Tal. Eu quero escrever para qualquer pessoa. Para qualquer pessoa, para que todo mundo entenda o que eu estou falando. Exatamente. Então, exatamente. Algumas técnicas lá de como fazer um diálogo para quebrar preconceito, sabe? Umas coisas assim muito simples. Né? Eu chamei lá, essa aqui é uma ferramenta nível 1, simples. Essa aqui é mais sofisticada. Essa aqui é para um sistema como um todo. Como você começa a olhar o sistema da organização como um todo. Então, tem um lado que é um manual. Para uma pessoa de recursos humanos, se quiser se aprofundar, tem um manual. Uma pessoa que não está interessada nisso pode ler a parte menos manual do livro, né, que tem os capítulos lá. Você não precisa ler o livro inteiro, mas eu procurei fazer isso, né? Oferecer para o mundo, para as pessoas, um pouco do meu aprendizado. Né? Eu acho que eu realmente acredito muito naquela, né, famosa frase do Gandhi, né, que a gente tem que ser a mudança que a gente deseja ver no mundo. Né? E você me conheceu em outra realidade, né? Deve ser assustador. Vejo a mudança em você. Mas deve ser assustador a gente se encontrar aqui nesse espaço, porque eu fui um caçador, predador, né? Eu seria um líder tóxico, tal, porque eu estava num ambiente onde isso é normalizado, a gente fazer qualquer coisa pelo cliente. Se a gente tiver que se matar para trabalhar, inclusive a gente vai fazer. Né? E naquele momento era esse líder que existia. Né? E aí acho que eu faço um disclaimer, né? Eu lido muito com esse tipo de líder, né? Porque além do Ed Free, eu tenho uma consultoria, trabalho transformação organizacional, cultura, liderança, coaching e tudo mais. E eu lido com esse Fábio do passado muito presente. Né? Eu tenho... Para fazer as pazes com o passado, né, eu desenvolvi uma narrativa, não é de auto-perdão. Né? Eu acredito que todos nós, excetuando uma pequena parcela, gente conscientemente cruel, que tem, né, no mundo, vamos lá, né? Tem, Opa, né? muito. Né? Mas eu acho que grande parte das pessoas que eu lido, eu tenho sempre a premissa, a pessoa está fazendo o melhor que ela pode com o grau de consciência que ela tem. Né? Então, como é que a gente ajuda ela a ampliar um pouco a consciência sobre aquilo que ela está fazendo, para descobrir que tem formas melhores de lidar com os desafios dela do que as escolhas que ela tem tomado. Né? Eu gosto muito de pensar dessa forma, porque quando eu olho para o passado e me pergunto assim, você arrepende de alguma coisa? Eu falo, de muita coisa. Não, mas você faria coisas diferentes? Eu falei, com a consciência que eu tenho hoje, sim, eu faria muita coisa diferente. Mas com a consciência que eu tinha, eu fiz o melhor que eu pude. Sim, é isso. Né? Então, acho que pessoas mais velhas, que já viveram, deixaram rastros de sangue, estou aqui, né? Sou um dos que, aqui, estou de preto aqui para esconder um pouco o sangue que ainda escorre pelas minhas mãos. Assim, tudo bem, aconteceu isso. Né? Não é o que é o passado, não, a gente precisa aprender. Sim. Né? Vamos enterrar isso o passado. Isso é mais importante, evoluir também. Né? Como é que a gente aprende que a gente fez essas coisas, que a gente foi talhado para ser essas pessoas que o rastro de sangue era perdoado, porque era assim que funcionava, mas a gente faz escolhas diferentes. E a gente se policia, porque esses métodos mais duros, né, que acabam machucando a nós mesmos, as pessoas, ainda estão presentes em nós. Né? Então, acho que o Ed Free Road, mais do que tudo, também é um convite para pessoas da minha geração, da nossa geração, refletirem sobre outras formas de encontrar caminhos de sucesso que não foram aqueles que a gente construiu, porque a gente deixou muito rastro de sangue e a gente também se machucou, não deixou só para as outras pessoas. Né? É esse legado que a gente quer deixar. Eu acho que a nossa história está ali e a gente marcou a nossa história, mas
a gente ainda está vivo e tem um espaço ainda pela frente de algo que a gente pode construir, né? Sim. Então, eu acho que o Ed Fjord, ele entra nesse lugar de uma pessoa X também ajudando outros X a fazer as pazes com o seu passado, mas não para enterrar o passado e não olhar para ele. Olhar para ele de uma outra forma que ajude a ressignificar o presente e trazer uma outra maneira de olhar o futuro que também faça sentido para pessoas como nós, mas faça sentido para todas as outras pessoas que estão vivendo a mesma época, que estão sofrendo das mesmas dores, que estão tendo as mesmas dúvidas e incertezas e não sabem os caminhos. Se cada um, né, eu tenho um mentor, um cara chamado, eu sempre falo sobre ele fica meio envergonhado, chamado Bob Wollheim, né, que é um cara do mundo de criatividade e tecnologia, que tem 64 anos, é o cara que mais me ensina sobre tecnologia, as pessoas que mais conhecem sobre tecnologia, tem 64 anos, então não é o jovem, tanto faz, tem jovem que entende, né? Ele fala uma coisa, que ele é um entusiasta e tal, ele fala, se cada um fizer um pedaço, a gente faz uma grande história juntos. Com certeza. Não precisa fazer uma grande revolução, é um pedacinho. Com certeza. Fábio, como escreveu Mário Quintana, envelhecer é mesmo um privilégio? Não tem como não ser, né? Porque a outra opção não é boa. Né? Qual a outra opção não envelhecer, né? Não é boa, não vou nem falar a palavra aqui, né? E eu sempre comparo, né? O meu pai viveu até uns 80 e poucos anos, né? Foi um pouco mais longevo, mas minha mãe morreu aos 55 anos. Né? Então, assim, eu já vi 5 anos a mais do que minha mãe. Então, envelhecer é maravilhoso, né? Porque significa que você ainda está vivo. Então, claro que é um privilégio. Eu não sei exatamente, os poetas sempre querem dizer muitas outras coisas, né? Mas quando, né, você falou sobre esse poema, né? Na hora eu vejo, putz, não tem outra resposta, né? É a melhor opção possível, né? Porque tem duas opções, né? Você não envelhecer, morreu, né? Ou você ter a oportunidade de envelhecer, né? E seguir vivendo. Tem agruras do envelhecimento, porque é uma coisa física, né? Sim. O físico, né? Ele vai mostrando sinais de cansaço, de desuso, de gasto, né? Mas tem todo o outro lado, né? Eu brinco, né? Assim, é perigoso que eu falar, mas assim, eu brinco que eu estou em processo acelerado de desgonçalverização. Desgonçalverização. Cada vez mais gente, vou falar uma coisa aqui, depois talvez se ela quiser editar, ela edita. Libertação. Eu estou cagando. A libertação. Para muita coisa. Sim. É a libertação. E eu acho que quando a gente é mais jovem, talvez a gente tenha mais porque a gente tem que conquistar coisas ainda, a gente tem que conseguir ser aceito, e eu acho que esse é um processo que talvez precise envelhecer, né? Não é necessário, mas eu estou imaginando que talvez ajude a envelhecer para conseguir entender, né, o que é a desgonçalverização, o que é esse processo de se libertar, né, de certas necessidades de aceitação, reconhecimento, e descobrir que também é um lugar bom, onde você pode ter um espaço também de aceitação e reconhecimento. Tem muita gente querendo, mais uma vez aqui, cagar para um monte de coisa, né? Eu estou pouco me lixando para essa sua opinião preconceituosa. Estou pouco me lixando se você gosta ou não de mim. Né? Isso não significa que eu vou falar a verdade na sua cara, porque muita gente usa isso para cuspir impropérios, né? Ou, né? Assim, esse sou eu, né? E não é um eu agressivo, sou eu com as minhas fragilidades, etc. Tal. Eu não preciso criar uma imagem de LinkedIn para, assim, o algoritmo não vai olhar para mim, tal, se não fizer aquela brincadeira de usar o truque da vulnerabilidade, olha só, ou da superação, né, que são os truques hoje que as pessoas usam para jogar o jogo do ser aceito pelo algoritmo, e quando elas fazem isso, elas perdem elas mesmas, né? Então, tudo isso para dizer que o envelhecimento, acho que é um encontro com você mesmo num lugar radical, né? Bonito, de radical mesmo, assim, eu assumo quem eu sou. É isso né? mesmo. Esse líder que um dia foi tóxico, esse líder que hoje que reflete sobre isso, não querendo apagar esse passado, nem passar o pano nele e falar, tá bom, o que eu aprendi com isso? Estou vivo. Como é que hoje eu posso olhar para esses líderes tóxicos e ajudar eles a se deslocarem desse lugar? E como hoje eu posso olhar para mim e ser um outro tipo de líder, né? Acho que é envelhecer isso, basicamente. Muito bom. Fábio, eu vou te fazer agora um bate-bola bem rápido que eu preparei, você não está sabendo. Vamos lá. Coisas que para mim fazem muito sentido, tá? Uma banda da juventude. Nossa, Pink Floyd. Um livro que você leu. Um só Tá é bom. sacanagem, hein? Quantos Não, você... mas 100 anos de solidão. 100 anos de solidão. Nossa. Uma saudade que você tem.
Saudade de estar com os meus pais pequeno numa colônia de férias que tinha em Itanhaém, no verão. Um mês inteiro de férias, sem se preocupar com nada. Que delícia, né? Que delícia isso, gente. E como é que você olha para o seu futuro? Como diria o Kalash, nossa, tenho tantos sonhos e planos. Será que vai dar tempo? Sensacional. Muito obrigada mesmo, né? Nossa. Vamos junto para construir um futuro mais intergeracional, que a gente possa se escutar mais, que a gente possa, né, construir realmente um mundo melhor, onde todos tenham voz, escuta, valor. E é isso, e vivam felizes e se respeitem. Até o próximo episódio. Tchau.